Nós estamos com a bancada de Romualdo de Souza em Brasília, Wagner Gomes e Ivanildo Sampaio aqui no estúdio, e estamos recebendo o candidato a presidente da República pelo PDT, Ciro Gomes. Tudo sob controle? Tudo sob controle, Geraldo. Um forte abraço a você, um abraço muito fraterno a toda a gente querida de Pernambuco. Eu sei que você está ligado aí no mundo por causa da internet, mas eu sei também de uma tradicionalíssima rede de comunicação que a nossa Rádio Jornal lidera, e para todos os brasileiros cearenses, baianos, paulistas, enfim, que estão na internet, mas especialmente um abraço muito afetuoso para os pernambucanos. Eu estou achando interessante esse assédio. Isso é de candidato? Ora, eu estou lhe dizendo, tá se de dizendo, segundo está lugar se teimando. cima. Pode acreditar. Bom, eu estava lhe ouvindo na Bahia, e o senhor fazia um comentário dizendo que planejava taxar os mais ricos, ou taxar os super ricos. Eu fui ver aqui as coisas das manchetes de hoje e vejo aqui, ó. Brasileiros já pagaram 2 trilhões de impostos esse ano. 2 trilhões. Tem aqui uma manchete que concorda, inclusive, com o senhor. 85% da população defende que rico pague mais imposto para financiar políticas sociais. E aí eu lhe pergunto, o nosso problema é arrecadar mais ou gastar melhor? O nosso problema é arrecadar melhor e gastar melhor. Claro que a gente, do jeito que está hoje, não dá para ficar. Deixa eu fazer aqui uns números. É verdade que o Brasil tem uma carga tributária já quase impagável para o padrão da nossa economia. Só que o lugar onde está a carga, você sabe, se a gente tiver um caminhão ré de mudança, se a carga estiver desequilibrada, o caminhão numa lombada ele pode virar. Pois mal comparando, é isso que está acontecendo com o Brasil. Você tem, na arrecadação, uma cidadã que está nos ouvindo, uma diarista, aqui lá do alto do Brasil, nós vamos hoje à noite, não é? Lá daqui de uma favela, Brasília Teimosa, não sabe nem que está pagando quando ela faz uma ligação num pré-pago de celular para acertar com a patroa a diária dela, paga 40% de imposto. Isso não existe nada parecido no mundo. Na cesta básica de um povo que está 33 milhões de pessoas passando fome, você tem 7% de imposto na comida, sabe, no limite da fome do nosso povo. Enquanto isso, no Brasil dos barões, não é? Você transformou o nosso país num paraíso de super ricos. Por exemplo, o mundo inteiro cobra imposto de renda sobre a distribuição de lucros e dividendos. Eu, ministro da Fazenda, vocês me conhecem desde esse muito longe disso aí, cobrei no Brasil. Veio o povo aí de que com essa de esquerda, não sei o que, acabaram. Então você tem uma carga errada muito grande. Qual é a minha ideia? A minha ideia é cobrar dos mais ricos para diminuir sobre os mais pobres. É uma coisa que o mundo inteiro faz, não é uma ideia minha. Eu apenas estou tentando, contra o sistema, mostrar que isso está errado. Mas o que eu quero mesmo é tirar o Brasil do desequilíbrio da conta, porque se eu tiro o Brasil do desequilíbrio da conta, o Brasil não precisa mais tomar tanto dinheiro emprestado. Se ele toma tanto dinheiro emprestado, o juro vai lá para cima. Se o juro fosse só para o governo, menos mal. Mas o governo, você diz, arrecadou 2 trilhões, é verdade. Nós estamos inteirando quase o ano, já estamos descambando para outubro, e nós arrecadamos 2 trilhões de reais. 500 bi com B de bola foram entregues para os bancos com juro. Sabe quanto é que se gastou no mesmo período desses 12 meses com educação, saúde e segurança, que são as grandes demandas, o grande pedido, a grande frustração do nosso povo? 300 bi. Então o Brasil está arrecadando errado e gastando errado. Portanto, a sua pergunta é inteligente, indo e voltando, que não é dúvida para mim, que já lhe conheço há tanto tempo. Wagner Gomes. Candidato Ciro Gomes, eu estava pensando aqui ontem, chama a atenção que a gente faz uma comparação, como tudo se faz analogia nesse país, principalmente com o futebol, chama a atenção esses números que o senhor traz, e os outros candidatos trazem também, e eu faço analogia com disputa por presidência de clube de futebol, que a gente sabe, o clube de futebol está quebrado, por exemplo, nós temos aqui o Santa Cruz na 4ª divisão, diferentemente dos clubes do seu estado, que estão muito bem, obrigado, mas é que quando tem eleição para o Santa Cruz, é uma briga para assumir o Santa Cruz, mesmo sabendo da dificuldade. E a dificuldade que nós temos para esse país, a partir de janeiro do ano que vem, é muito grande. O senhor sabe, concordo plenamente com alguns números que o senhor trouxe aqui, nós temos só em desonerações mais de 80 bilhões de reais. Se os senhores candidatos à presidência da República forem eleitos, todos, ainda não vi ninguém falando que não vai manter o Auxílio Brasil, mesmo com outro nome, abaixo dos R$600. Segundo a instituição fiscal independente, teremos que desembolsar mais 51,8 bilhões de reais. Não é? Então temos desonerações, um rombo fiscal enorme, nós temos gastos, vamos ter muito grandes. E onde arrumar dinheiro para arrumar essa casa e deixar tudo em ordem? Só lembrando também, em relação ao ex-presidente Lula,
que a gente sabe que o eleitorado dele tem uma memória muito recente da bonança que foi o governo dele. Mas a gente sabe muito bem que quem herdar esse país, ou quem for comandar esse país a partir de 1º de janeiro, vai pegar um pepino muito grande, candidato. Wagner, eu te agradeço essa pergunta, porque uma campanha política não é uma farra de paixões despolitizadas, nem muito menos um ambiente de ódios, sabe, estéreis, que não bota comida no prato de ninguém, não tira ninguém do nome sujo do SPC. E eu estou tentando, se Deus me ajudar, eu vou ser o presidente do Brasil, se não me ajudar, todo mundo toma nota aí e vamos ver quem tinha razão. O que você está dizendo é rigorosamente o que eu estou tentando prevenir. O Brasil está quebrado que só arroz de terceira. Mas está quebradinho da Silva. E todos os candidatos favoritos estão mentindo. Desculpa, eu digo isso com certa dor, não digo com prazer nenhum, porque é o meu país. É aqui que eu vou criar meus filhos, meus netos. Portanto, quem votar não está só estragando a vida dele, está estragando a vida da minha família também. E eu sou o único candidato. Veja que tragédia, porque todos devíamos obrigatoriamente dizer, olha, está aqui o tamanho do problema, como você já descreveu aí, os buracos nas contas, e está aqui o jeito com que você pensa resolver o problema que você está pedindo para ser presidente do Brasil. Eu estou pedindo para ser, e eu me obrigo a isso. Eu tenho um livro escrito, mas eu vou fazer um resumo ligeiro aqui. O Brasil tem hoje um déficit estrutural de uns 100 bilhões de reais por ano. Então o Brasil arrecada 4 trilhões e 800 bi entre imposto e dívida e gasta 2 trilhões com juro e rolagem de dívida e sobra no fim, para não incumprir conversa, 25 bilhões de reais para investimento e o governo Bolsonaro entregou para o tal do Centrão, uma emenda do relator, para negada meter a mão, roubar ou, no mínimo, pulverizar o dinheiro com 1.000 pequeninícias, coisas que não resolve o problema de ninguém. Mas estão roubando mesmo 30%, 40%. E esse é o modelo econômico e o modelo de governança política contra o qual eu me bato. Eu não estou aqui contra fulano ou Beltrano. Eu acho que os dois são pessoas muito diferentes, mas rigorosamente se renderam e se corromperam ao sistemão. O sistemão, de um lado, protege o juro e o sistemão, do outro lado, protege a corrupção, porque é a forma que a elite tem, sabe, de não negociar com o povo. Basta comprar um deputado, comprar um ministro, acertar-se com o presidente da República e o grande acerto que transformou o Brasil nessa tragédia está feito. Qual é a minha proposta? Primeiro, vá tomando nota aí que você vai achar 300 bilhões já aqui por ano. Portanto, sair dos 100 para sobrar 200. Só em linha com as melhores práticas internacionais e com a literatura. Eu digo isso para quê? Para não parecer que eu estou inventando a roda, né? Então vamos lá, eu corto no primeiro momento do meu governo 20% das renúncias fiscais. O que é isso? É um imposto que devem, mas conseguiram um favor para cá, um favor para lá, não pagam. Quando essa renúncia de imposto tem um retorno, emprego, etc., eu fiz muito no Ceará, para industrializar o Ceará, com grande êxito. O Ceará hoje é o maior exportador de calçados do Brasil e não tinha nada. Então nós fizemos uma renúncia fiscal em troca de emprego. E no fim a gente arrecada mais porque aquele emprego que eu não tinha gera um consumo, etc. Então vamos lá. Passando o pente fino, só de picaretagem, eu corto 20%. 20% sobre 350 dá 70. Lá se vai 70 por ano, bote aí. Depois eu faço o quê? Eu cobro um imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Vocês são comunicadores. Se for na pessoa física, cada um morre com 27,5% de imposto na fonte. Não tem nem como discutir com ninguém, fazer planejamento tributário. E essa é a vida da classe média. Mas pior, no Brasil, um assalariado de 2 salários mínimos começa a pagar imposto de renda. E o camarada que bota 1 bilhão de reais na pessoa física, no bolso, não paga imposto de renda. Se a renda for de dividendos e lucros. O mundo inteiro cobra, e eu cobrei quando fui ministro da Fazenda. Se eu cobrar de novo o que eu já cobrei, ele bota mais 80 bi. Olha, isso acabou o déficit. Em 2 providências, mas tem mais. O IPTU de São Paulo, da cidade de São Paulo, por mês arrecada o que imposto territorial rural da grande latifúndio do Centro-Oeste, do agronegócio mais lucrativo do mundo, arrecada por ano. Bote mais 12 bi. Se eu fizer uma progressividade em que quem usa bem a terra, trata bem os códigos ambientais, respeita os trabalhadores, não cobro nada. Mas o cabo que está sentado em cima do latifúndio, especulando, né, depredando a natureza, eu cobro mais. Vamos fazer progressivamente, tal, tudo estudadinho e tal. Então bote mais 10 bi, lá se vai começando a coisa subir. Depois você vai cobrar um imposto sobre grandes fortunas. Aí, o que é? O cabo tem uma Land Rover comprada no crediário e acha que eu vou cobrar imposto dele. Não. Está bem estudadinho. Só na pessoa física que tiver 20 milhões de reais, na pessoa física, não é na empresa que fica sem imposto. Na pessoa física, quem tiver 20 milhões de reais, começa a pagar 0,5% de imposto. Eu alcanço 58 mil contribuintes. Tamanha é a selvageria da distribuição de renda no Brasil. 5 pessoas acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Se eu cobro 5%, ou 0,5% sobre os patrimônios de acima de 20 milhões, bote mais 80 bi.
Quer mais? Progressividade do imposto de renda. Eu diminuo a faixa da classe mais pobre, aumento a faixa de isenção e aumenta a alíquota lá em cima. A minha mulher não gosta que eu chame de futebolista, que é do nosso tema. Um grande atleta de jogador de futebol está botando 2 milhões de salário no bolso e paga 27,5% igual um funcionário público, um médico, um professor. Você não tem cabimento, o que é que custa eu cobrar, como no mundo inteiro, uma alíquota maior? Eu já cobrei quando fui ministro da Fazenda do Itamar. Percebe? Então eu diminuo o imposto para o pobre e para a pequena classe média e aumento no rico. Aí eu vou compensando. Lá se vem mais 60 bi. Então tá aí, meu irmão, tá aí o dinheiro. Mas isso não se faz numa canetada. Não, de jeito nenhum. Aí você já me joga para a questão de como fazer politicamente. E eu quero saber, inclusive, já aproveitando, o senhor prometeu não disputar a reeleição, promete não disputar a reeleição. Vai haver tempo hábil para resolver tudo isso, negociar tudo isso? Não. Nós precisamos, numa campanha política também, é uma hora da gente ajudar o povo a ser educado politicamente. Sabe, quando você avilta a disputa, fica puxando uma memória afetiva, mentirosa, que nem é verdade. Nunca houve esse tempo que todo mundo tinha picanha e cerveja. Né? Eu sou amigo do Lula, o Geraldo sabe disso, eu ajudei o Lula a vida toda e tal, mas o Lula infelizmente se corrompeu. Tomou-se de gosto pelo poder, começou a trocar os pés pelas mãos e não tem a menor ideia do que está acontecendo hoje com o Brasil e com o mundo. Mas está em cima dessa memória que basicamente foi conseguida por uma expansão explosiva do crédito. O Lula pegou o crédito no Brasil com 15% do PIB e entregou com 52% do PIB. O que é que significou isso? Uma explosão de consumo. Todo mundo tem a memória confortável de que pôde comprar um micro-ondas, pôde comprar uma geladeira, pôde fazer um puxadinho em casa. E ele puxa essa memória para eternizar uma gratidão. Só que o povo brasileiro não percebeu que as letrinhas pequenininhas do crediário mandaram para ele a conta do juro mais alto do mundo, que também foi praticado pela política econômica do PT. Resultado prático, hoje... Está todo mundo nos ouvindo aí. 66 milhões e 600 mil pessoas estão humilhadas no SPC. E não vão sair daí sem uma política pública. Eu defendo isso há muitos anos e a banqueirada cuida de desmoralizar como se eu não fizesse isso todo mês no Ceará. Sabe por quê? Porque você tem crediário, R$1 bilhão que não vão receber nada. Lá a gente chama, quer receber? Me dá um desconto. Porque esse desconto eles não vão dar porque são bonzinhos. É porque é juro sobre juro. Acaba tirou um micro-ondas por R$600, pagou 300, está devendo 1.000. Por causa do Brasil, um país sem dono, não tem defesa do consumidor nem nada, eu chamo, boto o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, desconto 90%, que é o que a gente tem conseguido. Quem duvidar, entre no Google, veja na internet, desconto no Serasa, leilão. Pois bem, a partir daí, com 10%, a dívida média do brasileiro fica em R$1.400. Eu pico isso em 30 meses, em 40 meses, e financio com juro barato no Banco do Brasil, eu restauro a condição de crédito da população, livrando o nosso povo dessa humilhação. A banqueirada vai cuidar de me matar para eu não chegar na presidência, porque acaba a nova escravidão. Mas você me perguntou, vai ser de uma canetada? Não, deixa eu explicar para as pessoas. De novo, agora é o modelo de governança política que eu estou propondo mudar. Vamos pensar juntos aqui, pernambucano meu irmão, pernambucana minha irmã, brasileiro que está nos ouvindo. Olha aqui, o Brasil restaurou a democracia, sob o ponto de vista de eleição de presidente, em 89 com a eleição de Collor. Governou com essa gente, foi caçado. Veio Fernando Henrique contra Collor, desmoralizou de um jeito tal o PSDB que nunca mais ganhou eleição, está aí sem condição de disputar a presidência. Não tem candidato dessa vez, não é por acaso, governou com essa gente. Vem Lula, precisa explicar a tragédia, o Lula foi bater na cadeia. O maior líder popular que nós construímos na democracia, eu digo nós porque eu estava lá, ajudei ele a vida toda, e infelizmente vi ele se corrompendo, tomando de gosto pelo poder, pelas mordomias, entrando nos conchavos mais imorais, que botou Michel Temer na linha de sucessão e agora está trazendo Geraldo Alckmin, que pensa o oposto dele. Isso é uma tragédia, porque eu desejo que o Lula tenha longa vida com saúde, porque eu tenho uma relação pessoal antiga com ele. Mas repare, metade dos presidentes do Brasil não terminaram o mandato. Por uma causa ou por outra, não terminaram. E o vice, então, a gente tem que olhar. O Lula está trazendo um cara que representa o oposto dele, em tudo que é grave. Privatizar a Petrobras, ele é contra o Alckmin a favor. Mas vamos lá. Lula foi bater na cadeia, governando com essa gente. Dilma foi caçada. Michel Temer foi bater na cadeia e Bolsonaro está desmoralizado. Vocês não estão vendo? Quer dizer, eu estou perguntando retoricamente. Esse modelo é a certeza de uma crise eterna que está destruindo a confiança do povo na política e, portanto, na democracia. Eu estou propondo outro caminho. Qual é o caminho? Pegar a minha campanha e fazer todo dia uma porção de propostas. Tudo estudado, de onde vem o dinheiro, como é que faz e tal. Então, transformar a eleição no que tiver ao meu alcance, num plebiscito ao redor de projeto. Vota em mim, eu sou agradecido e tal, mas vota nas minhas ideias, porque se eu chego lá, eu chego eu e as ideias. Resultado, diminui muito a distância entre o presidente que quer reformar o país e que nunca tivemos,
e um Congresso que tem, não ser corrupto, é uma parte corrupta, mas o problema do Congresso é que ele é um grande ajuntamento municipalista. Cada um está preocupado ali com a sua terrinha, com o seu eleitoradozinho e tal, e a grande questão nacional fica em cima do pequeno grupo de poderosos que manda no jogo depois que acaba a eleição. Então, segundo, aproveitar os 6 primeiros meses. A gente sabe, quem tem experiência, que se o Fernando Henrique propõe a reforma do país ali e diz, eu preciso dessa reforma, senão o real se acaba. Tinha passado, era tudo, irmão. O Lula teve 86% de popularidade. Se ele faz uma proposta, e diz até, eu preciso disso aqui para mudar o Brasil. Tinha passado tudo. Ninguém propôs nada, porque reeleição e medo de CPI. Filho envolvido em denúncia de corrupção, de cá e de lá, né? Mensalão para cá, petrolão para colar, compra de imóvel com dinheiro vivo para cá e tal. E aí fica tudo amarrado na mão do medo de CPI e dos conchavos para a reeleição. Portanto, para acabar com isso, eu proponho começar o debate abrindo mão da minha reeleição em troca da reforma do país. Porém, eu quero dar um passo adiante. Qual é? Quem o povo eleger, é com esse que eu vou negociar, diferente do que andaram dizendo, denunciando o mal feito dos outros para ir lá fazer igualzinho. O Lula, né, deu o DENIT para o Valdemar Costa Neto roubar, o Valdemar Costa Neto foi preso e condenado no mensalão, agora é o presidente do partido do Bolsonaro. Se a gente não parar para pensar, veja, muda Bolsonaro para Lula, água para o vinho e o Valdemar Costa Neto continua dando as cartas. E isso é o que está acontecendo no Brasil. Então o que é que eu proponho? Eu proponho mudar a interlocução. Redesenhar o pacto dos governadores e prefeitos. Pegando o quê? Os estados estão quebrados. Pernambuco está com água no nariz, São Paulo com água no nariz, Rio de Janeiro quebrou, que só apartou as bandas, Rio Grande do Sul está quebrado, Minas Gerais está quebrado. Eu chamo os governadores e digo, olha, está aqui a dívida de vocês, é 600 bilhões. Isso é menos de 10% da dívida pública do Brasil. Estou propondo, certo? Estou propondo aqui para saber que tem saída. Não é fácil, mas tem saída e não é canetada. É aqui, ó. Uma nova forma de ver como é que se organiza a política. Chamo os governadores, eu vou pegar a parte que vai vencer da dívida dos estados e dos municípios nos meus 4 anos e boto para vencer só daqui 20 anos. Vou deixar de 12% a 15% da receita de Pernambuco, que está indo para Brasília todo mês, na mão do governador, em troca e somente se o Pernambuco, bancada federal, me der a reforma, porque para eu fazer isso eu preciso reformar a conta pública brasileira. Isso, meu irmão, é chave histórica. O Brasil sempre acertou a mão quando fez por aí. Negociação de atacado, negociação em cima da mesa, olhando para todo mundo, o sol brilhando em cima, nada de futrica, de rouba lá, roubalheira, toma lá da cá. Por fim, ainda pode ter um fusível. Qual é? Persistiu o impasse? Vamos mandar o povo votar. Está previsto na Constituição. O mundo inteiro faz, os americanos, os europeus, manda para plebiscito. Agora mesmo Cuba, que a gente diz que é uma ditadura, fez um plebiscito. Né? Agora mesmo o Chile fez um plebiscito. Derrubou a Constituição. Por quê? Porque o poder emana do povo. E em seu nome deve ser exercido. Mas o povo também pode, numa democracia moderna, votar diretamente. Pronto, aqui eu tiro o Brasil do toma lá da cá e da roubalheira, que desmoralizaram o Lula, desmoralizaram o Bolsonaro, desmoralizaram o Fernando Henrique, desmoralizaram o Collor, desmoralizaram a Dilma, todo mundo. Não chama Brasília? Romualdo de Souza. Candidato Ciro Gomes, muito bom dia para o senhor. Bom dia, grande Romualdo. Duas perguntas, uma sobre educação e outra sobre distribuição de renda. Candidato, pegando uma frase do sertanejo compositor Zé Dantas, que 70 anos atrás escreveu: "Seu doutor, uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão." Como o candidato Ciro Gomes pretende equilibrar a necessidade de retirar 33 milhões de famílias dessa situação de pobreza? E aí, falando já em geração de emprego e, consequentemente, ir diminuindo o número de pessoas nos programas sociais. E a questão da educação é que nós já tivemos no Brasil, candidato, a Lei 5692, que tratava do fortalecimento do ensino técnico. Ou seja, depois do antigo ginásio, você fazia o ensino técnico. Depois é que, se quisesse, poderia fazer uma especialização para tentar um vestibular. Candidato Ciro Gomes. Romualdo, um abraço a você, muito obrigado pela qualidade da pergunta, que simplesmente veio agora direto no meu coração. Eu estou preocupado com tudo, mas minha preocupação central, eu quero ser reconhecido como o presidente que fez uma revolução na educação do Brasil, e a meta é transformar a educação brasileira numa das 10 melhores do mundo em 15 anos. Aí as pessoas vão duvidar, porque no Brasil tudo é medíocre, tudo é puxando para baixo, mas eu trago uma experiência, e é com isso que eu começo a responder. Quem estiver duvidando, por favor, e é bom duvidar de conversa de todos os candidatos, pesquise.
O Ceará hoje tem 79 das 100 melhores escolas públicas do Brasil. O melhor IDEB do Brasil, o melhor índice de oportunidade empreendedora é na minha cidade de Sobral. Percebe onde nós começamos, e eu tenho um orgulho de ter ajudado a preparar isso, porque essa revolução é produzida pelos professores cearenses, mas a política nós consertamos. Como? Mudando o padrão pedagógico e mudando o padrão de financiamento. Isso é uma coisa óbvia. O que é a mudança do padrão pedagógico? As nossas autoridades, os políticos brasileiros, tudo vencido no tempo, no espaço, desligado das coisas, não estão entendendo a revolução digital que o mundo da internet produziu. Então você tirar um garoto de casa, sabe, adolescente, com 14, 15 anos, para tomar um banho nessa idade, que já é uma coisa muito chata, né? Ir para a escola de ônibus e chegar lá ver o coitado do professor, que ainda é quem está salvando a lavoura, na lousa com um giz, budejando que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, ou seja, o decoreba, o enciclopedismo raso, que o menino não entende por que ele vai querer saber qual é a função do complexo de Golgi no interior de uma célula que tem membrana, citoplasma e núcleo. Isso tudo é um padrão de educação do século XIX que renitentemente atravessou no Brasil para o século XXI, enquanto um garoto hoje entra no Google e assiste como Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil com óculos de realidade virtual. Então, mudar esse padrão pedagógico é inadiável. O Brasil tem hoje um dos piores padrões de educação do mundo. O indicador chama PISA, que é o Índice Internacional de Avaliação. O Brasil está no pior lugar entre os países da OCDE, que é o clube das nações mais desenvolvidas do mundo. Nós estamos no pior lugar. Por quê? Porque nós não entendemos essa revolução digital, a economia do conhecimento, e nós precisamos fazer isso. Para fazer isso, eu preciso retreinar todo o magistério. Todo, não é parte, nem uma partezinha, todo. O que significa dizer que eu tenho que, de uma vez por todas, sair da conversa fiada, que professor é importante, e remunerar, mediante um retreinamento, uma requalificação, avaliação, prêmios por ganho de excelência. Então, o que nós estamos fazendo? Como é que a gente avalia um bom professor? Pela qualidade do aluno. No Ceará, estou só dizendo que isso é possível de fazer, nós avaliamos individualmente aluno a aluno. Então, não tem negócio de promoção automática, nem negócio de reprovação. O aluno começou a claudicar, começou a perder o passo dos coleguinhas, vai lá uma estrutura de reforço envolvendo a família, envolvendo um contraturno, para que ele acompanhe, tem um reforço para que ele acompanhe. E ele gosta de ir para a aula. Nós temos hoje 60 de cada 100 escolas do nível médio do Ceará em tempo integral. Mas isso está sendo executado um plano que em 2024 vai ser 100% em tempo integral. Boa parte delas é profissionalizante, o ensino técnico, com profissões do mundo digital, mecatrônica, sabe, telemática, essas coisas que tem que mexer com o mundo digital, gamers, youtubers, que são profissões que a gente nem sabe que podem enriquecer. A meninada conhece o Felipe Neto. O Felipe Neto tem um patrimônio hoje de 50 milhões de reais. Profissão, indústria? Não. Agricultor do agronegócio? Não. É um cabo que tem uma agência de turismo gigante? Não. Youtuber. Produz conteúdo para o YouTube, comenta games, não sei o que e tal, tem um charme muito grande. Não precisa todo mundo ter 50 milhões, mas se eu garantir, né, uma capacidade de empreender com a internet, e aí nós temos uma porção de programas. O programa concreto chama para erradicar a miséria e associar a educação. Educação me apaixona. Eu estou chamando de renda digna, porque esses tempos de televisão e mesmo de imprensa, a gente não tem muito tempo para explicar tudo. Mas veja, o renda digna, procura ver o problema do Brasil, como ele é, e com a dinâmica de evolução. Primeiro, botar na previdência social, portanto, tirar da política. O Lula deu R$400, o Bolsonaro vem, bota R$200 e muda de nome. Então, o Bolsa Família agora é Auxílio Brasil. Os dois prometem que é R$600. Meu irmão, estão mentindo para você. Eu digo isso com muita dor, não tenho nenhuma alegria. Sabe por quê? Porque ninguém pode, um presidente, gastar um dinheiro que não esteja autorizado por lei. A lei que autoriza o dinheiro é o orçamento. O orçamento do Bolsonaro está no Congresso. Vá lá olhar, peça alguém que lhe ajude a entender isso. Está lá previsto para o ano que vem R$405. Portanto, o Bolsonaro está mentindo mesmo, porque ele que assinou a lei que só bota R$405 para o ano que vem. Eu quero acabar com isso, com essa exploração demagógica, sabe, de ameaçar o povo, de tirar o socorro, botando como um direito previdenciário. Uma perna da Previdência, que é um programa de renda mínima estudado direitinho. Eu dei o nome de Eduardo Suplicy, que não é do meu partido, porque é o homem que dedicou a vida inteira a discutir esse assunto, e eu digo como fazer. Então, qual é a ideia? A ideia é que você pegue cada domicílio e nenhuma pessoa, pode ela ser criança, adolescente ou adulto ou idoso, pode ter uma renda por cabeça dentro do domicílio menor do que R$471. Que número é esse? É o número que define a linha de pobreza. Então, vamos supor aqui uma senhora ou um senhor que ganhe R$1.200, mas tem três pessoas em casa.
É ele que ganha 1.200 e as 3 não ganham nada. 1.200 por 4 dá 300, certo? 1.200 por 4 dá 300. Então falta quanto para 471 por cabeça? 171. 171 vezes 4 dá, né, os 600 reais que acumula a renda e aquela família fica. O programa dá uma renda média de R$1.000 garantido na Constituição. Entra Ciro, sai Ciro, entra Lula, sai Lula, entra Bolsonaro, sai Lula. Na Constituição que nem a aposentadoria. Pergunta, de onde veio o dinheiro? Eu vou pegar o Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, a aposentadoria rural, vou pegar os programas de transferência de renda recém-criados, Bolsa Táxi, Bolsa Caminhoneiro, Vale Gás, e isso dá 300 bilhões de reais. O programa custa 380, eu falta 80. Eu já disse aqui de onde é que vão vir os 80. 0,5% sobre os grandes patrimônios acima de 20 milhões de reais, o imposto sobre grandes fortunas. Está aqui o pacotinho feito e o cadastro único é a base de partida para fazer. Então isso é para quê? Para acabar com a fome instantaneamente. O dinheiro já está ouvindo a conversa. Falta só o imposto sobre grandes fortunas, mas dá para você evoluir gradualmente. A gente erradica a linha de pobreza no Brasil, o que pode dar o prêmio ao Brasil, o prêmio Nobel. Percebe? Está na mão de fazer, eu sei como fazer, sou uma pessoa que fui ministro da Fazenda, governador, eu não tenho para trás promessa mentirosa. E estou tentando encher o saco dos ouvintes aqui de Geraldo, mostrando como fazer. Mas, terminando, nesse programa, o que bota o nosso povo para frente é o emprego decentemente remunerado. 11 anos faz, irmão, que o Brasil não cresce. É 3 de tragédia do Bolsonaro e 8 do PT. Desculpa, isso aqui é um número para a gente parar para pensar. Chega de paixão e de ódio, pare para pensar. Pare para pensar você junto. Faz 11 anos, confira na internet. Pergunte a quem entende. Faz 11 anos que o Brasil cresce quase nada. Nasceram 27 milhões de pessoas. Ou a gente volta a crescer. Para crescer eu tenho que fazer o quê? Reestruturar a dívida das famílias, aquele programa de refinanciamento, quem está no SPC, refinanciar a dívida das empresas, 6 milhões de empresas no Brasil estão no Serasa, na antessala de quebrar, retomar 14 mil obras paradas, que estão por aí afora, Pernambuco sabe do que eu estou falando, muita obra parada, são 14 mil, já estão licenciadas, já estão licitadas, e o dinheiro vem da onde? Daqueles 300 bi que eu já descrevi aqui, não vou repetir para ser chato. E, por fim, fazer um grande esforço de retomada da indústria nacional brasileira que está sendo destruída. Por aqui, por onde nós vamos? Pelo caminho onde o dinheiro já está sendo gasto. Eu daqui a pouco vou visitar o Porto Digital do Recife, que é um exemplo para o mundo de como é que um lugar pobre pode desenvolver uma inteligência tecnológica, mas o Brasil está mandando para o estrangeiro, Geraldo, 17 bilhões de dólares comprando apetrecho da saúde, 100 bilhões de reais em número redondo, todo ano financiando emprego no estrangeiro, quando a gente podia produzir aqui no Agreste de Pernambuco. Por quê? Porque quem compra é o governo. Doutor Ciro, o senhor está acostumado a vir aqui, umas 10 vezes já veio, e foi sempre para o debate das 11 horas, que é uma hora inteira. Aqui nós temos no máximo meia hora. Desculpa. E vamos então trazer agora a outra pergunta. Eu queria só mostrar para o povo brasileiro que tem saída. Só não dá para repetir as mesmas coisas e achar que vai ter resultado diferente. Ivanildo Sampaio agora lhe pergunta. Bom dia, candidato. Eu pergunto ao senhor o seguinte: essas suas propostas que mexem com a estrutura do país econômica e socialmente dependem da aprovação do Congresso. Não é só uma canetada do presidente. A gente sabe que no Congresso manda o Centrão. Como o senhor pretende governar sem o Centrão ou com o Centrão? Eu vou lembrar o povo brasileiro que eu não sou um marciano inocente que cheguei ontem na praça, né? Eu sou ex-deputado estadual de oposição, ex-deputado líder do governo Tasso Gereissati, que fez uma revolução no Ceará. Nós não deixamos por menos. O Ceará hoje é um estado que há 30 anos não fala em crise fiscal. Temos o melhor padrão de educação, o melhor padrão de saúde do Brasil, a rede, sob o ponto de vista da coisa, embora sejamos um estado muito pobre. Mas, enfim, e o Ceará não tem dívida mobiliária, porque eu fui lá e paguei, com 20 anos de antecedência no vencimento. Então, eu sou uma pessoa muito experiente. Eu mesmo já fui o deputado federal mais votado do Brasil, proporcionalmente. E a minha proposta é essa que eu acabei de dizer: encher o saco de quem tiver paciência para me ouvir, mostrando as propostas e pedindo: se você vota em mim, vote nas minhas ideias. Por quê? Isso diminui a distância entre um presidente que quer reformar e um Congresso que tende a ser reativo, parte dela por corrupção, mas parte, que eu já disse, pela fisiologia, pela necessidade de sobrevivência dos deputados, que eu respeito e tenho sensibilidade. Qual é o erro aqui? O erro não é negociar, Ivanildo. Negociar é uma coisa boa. É importante para a democracia que a gente não dê o poder todo na mão de seja quem for. Sabe, o nome de poder todo na mão de seja quem for é ditadura. Eu não tenho vocação para ditador, sou um democrata visceral. A minha diferença é que eu vou negociar um projeto.
em vez de negociar minha reeleição e medo de CPI, eu não tenho filho envolvido em denúncia de corrupção. Eu mesmo nunca fui processado por corrupção na minha vida longa, 42 anos, ministro, 2 vezes, governador, nunca fui processado, nem sequer para ser absolvido. Eu digo sempre que nada mais é do que a minha obrigação, mas eu se garanto, como diz o nosso povo. Então, eu vou ter medo de Congresso? Vou ter medo de Judiciário? Não, não vou. Eu vou para lá negociar em que base? Negociar as ideias que eu propus e que o povo aprovou se me eleger e aonde persistiu o impasse, mediado pelos governadores e prefeitos, você conhece bem a vida. O deputado só respeita mais do que o lobby, o prefeito e o governador que garante a sobrevivência eleitoral dele. Por isso que eu vou lá na fonte. Vou trocar a renegociação da dívida dos estados e municípios, facilitar o investimento. Com isso eu retomo o investimento público para dizer de onde vem os 5 milhões de empregos, mas eu consigo um apoio sistemático para um novo projeto para o país, protegendo o Brasil da desmoralização que esse modelo de toma lá da cá e de se vender à presidência da República para esses picaretas que estão dando as cartas no Brasil. Persistiu o impasse, eu não me vendo. Eu não vergo a espinha. Eu mando direto ao voto popular por um plebiscito. Ministro, olha, teria 1000 coisas para perguntar, a gente tem sempre uma coisa a mais. Eu quero lhe fazer uma pergunta curtinha, porque é uma coisa que eu não consigo entender e talvez o senhor consiga descrever agora para a gente melhor. Ontem esteve, por exemplo, no Rio Grande do Norte, o presidente Bolsonaro, e disse por mais de uma vez, o povo armado jamais será escravizado. A gente fica sempre querendo entender o que quer dizer isso. O que é isso, além de uma boa rima? Se você olhar um jumento de óculos lendo, você vai entender. Ou não vai entender, porque isso não é possível. Então, o Bolsonaro, ele explora uma coisa que é verdadeira. Nosso povo está com medo. Quem manda na periferia do Brasil hoje não é mais o governo, não é mais juiz, não é mais delegado de polícia. Acredite, na periferia do Brasil, em Recife, em Fortaleza, no Rio de Janeiro e São Paulo, quem manda são as facções criminosas, que tomaram sede no Brasil, se organizaram, estão lavando dinheiro ante a absoluta impotência das autoridades nacionais brasileiras, porque isso não vai ser resolvido pela polícia local. Como o Bolsonaro é um espertalhão, ele sabe que o povo está com medo. Ele sabe que o povo tem medo. A mãe fica sexta-feira, o menino vai sair para uma festinha de funk, não sei o quê. A mãe já bota a angústia e fica ali de boiando um terço, rezando, pedindo pelo amor de Deus para o menino voltar para casa sem ser assaltado, sem ser a moça estuprada e tal. E aí, explorando o medo, ele traz essa mentira criminosa de que a defesa social, de que a proteção da segurança do povo é individual de cada um. Ora, ele, Bolsonaro, presta atenção, Geraldo Freire, você gosta dessas histórias. E eu sou o perigoso quadro livre no Brasil, não tenho rabo de palha, conta as histórias, porque não devo nada a ninguém. Bolsonaro, um capitão do exército treinado, pegou no Rio de Janeiro a motocicleta dele com a .40 daqui no COS, para bancar o macho. Bolsonaro, esse daí, né? Com a motocicleta no Rio de Janeiro, com a .40, uma pistola perigosa de 13 tiros aqui na quadra. Chegou um bandido com um fator surpresa, botou a pistola na cabeça deles, perdeu o Playboy, passa a moto e passa a pistola. Sabe o que o Bolsonaro fez? Mijou nas calças e entregou a pistola. E aí ele quer ensinar para o povo que ele, treinado como militar, não fez. Aliás, fez certo, porque se você está numa situação de ameaça de violência, meu irmão, não reaja. É um grave erro você reagir, porque aquilo é uma tragédia e cobre das autoridades a proteção social. Eu vou transformar em federal. Portanto, minha responsabilidade é enfrentar o crime organizado nas facções. Eu vou limpar a periferia do Brasil desse flagelo terrorista que as facções criminosas fizeram. Como? Ora, inteligência, tecnologia e mandando de fora para dentro, campeando dinheiro. Sabe esse negócio de ficar mandando menino negro da periferia para a cadeia, só porque ele foi um aviãozinho do tráfico sem cometer nenhuma violência, está produzindo o exército de reserva das facções. Isso é lei do PT. Percebe? Nós temos que mudar tudo. Ou então vamos repetir tudo que nós já fizemos no passado e vamos esperar o quê? A mesma coisa. Ministro, foi bom ouvir. Está cheio de gente ainda querendo conversar com o senhor aí fora. Muito obrigado. Posso mandar uns abraços aqui? Mande, vá. Corra. A primeira é para você, Geraldo Freire. Muito obrigado. Fico feliz de lhe ver aí. Ivonildo também são velhos companheiros, não pela idade, mas de jornada. Nós começamos tudo muito cedo. Estou acompanhado aqui desse tesouro, que é a nossa vice-prefeita do Recife, nossa federal 1212, Isabela de Roldão. Estou acompanhado de Volney Queiroz, meu companheiro, líder da minha bancada na Câmara Federal, mais conhecido hoje como 1234. Estou com Zé Queiroz, nosso líder tradicional, amigo do Brizola, 12345. E deixo um abraço para João Carlos Paz Mendonça. Meu irmão, um abraço grande, né? Seu velho amigo Ciro Gomes por aqui na sua terra.